quero abrir com você no livro de Gênesis, no capítulo 31. Esse livro é o livro que relata o início de tudo. E ele tem lições tremendas, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. Então, o que Deus fez na vida dos patriarcas, Ele deixa como referência para o que Ele é e faz na nossa vida também. E Gênesis capítulo 31 é parte da história de um homem chamado Jacó. Eu quero ler alguns textos durante a minha ministração, mas eu quero começar com Gênesis 31, o versículo 13. Vou ler apenas um versículo, mas peço que você continue com a sua Bíblia aberta, que você esteja atento para que a gente possa percorrer outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra, volta para a terra do teu pai, vai para a tua parentela. Feche os seus olhos e peça a Deus: Senhor, muda a minha vida hoje, muda a minha história, muda a história da minha casa, restaura-me. Eu quero orar por pessoas nessa noite, igreja querida, que querem terminar melhor do que começaram. Quem quer começar bem é um vitorioso, mas quem quer terminar melhor é um vencedor. Quem quer terminar melhor do que começou, diga amém. Quem crê na palavra, quando ela diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Deus quer que você entenda hoje que os seus melhores dias ainda não chegaram. Você ainda tem muita coisa boa para viver, porque Deus ainda tem mais. Pai, nessa noite nós queremos receber do Teu Espírito e da Tua revelação. Não queremos apenas ouvir uma mensagem, mas queremos receber uma profecia. Que seja densa a nuvem da Tua presença, que ela desça, rasga os céus e desce nessa noite. Senhor, que o tesouro que vem no vaso se evidencie e possa ser repartido entre nós. Pai, eu quero te pedir: reparte o pão, reparte o vinho, dá água de beber ao teu povo nessa noite. Cura o meu coração, cura o coração dos teus filhos, dos homens, das mulheres, dos adolescentes, das crianças. Cura os nossos corações, cura-nos e seremos curados, salva-nos e seremos salvos. E nos faça instrumento de bênção dentro e fora da nossa casa. E que em tudo nessa noite o Teu nome seja glorificado. Não deixe o nosso inimigo nos roubar. Eu fecho a porta para o ladrão nessa noite. Diga amém, igreja. Não no meu nome, mas no nome de Jesus eu tomo autoridade. A chave de Davi que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu abro a porta para o mover de Deus e fecho para toda ação maligna em nome do Senhor Jesus Cristo. E digo: nós te reconhecemos, oramos e cremos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Queridos, é incrível, porque Jacó viveu uma vida em fuga. Ele foi um rapaz que não pôde ficar em casa, não deu. É engraçado que hoje tem jovens deixando a casa do pai porque querem. Tem pessoas desistindo das suas famílias e tomando a decisão de ir embora. Mas Jacó teve uma complicação. Ele era filho gêmeo de um casal chamado Isaac e Rebeca. E junto com ele nasceu seu irmão Esaú. Esaú nasceu minutos antes dele. Porque diz a Bíblia que na hora eles travaram uma batalha no ventre. E quando foi a hora de ser retirado, ou simplesmente de sair, eu não sei como aconteceu, se teve ou não ajuda. Um segurou no pé do outro, mas Esaú conseguiu sair primeiro. E Jacó, ele fez parte de uma família com times. Eu não sei se a sua família também é ou foi assim. O que é, pastor, uma família com times? É assim: papai gosta do fulano mais, mamãe gosta mais do cicrano.
Na verdade é papai de um lado, mamãe e os meninos do outro. Ou então, mamãe de um lado, papai e os filhos do outro. Ou então, mamãe e as meninas e papai e os garotos. Ou então, mamãe e os garotos, papai e as meninas. Ou um, ou dois. Ou papai, mamãe e o fulano contra o cicrano, que é o chato, enjoado, rebelde. Família de times. Famílias disfuncionais. Pastor, o que é uma família disfuncional? É uma família que não cumpre a função, que não cumpre a missão, que não se enquadra no padrão brasileiro, no padrão social, não, no padrão bíblico. As famílias disfuncionais precisam receber cura. Pastora, quais são as famílias disfuncionais? Praticamente todas. Aliás, eu acho que eu não conheço alguma família que não tenha um problema, que não tenha uma disfunção, que não tenha um desequilíbrio em alguma área, que não tenha uma balança injusta em algum momento. E eu me lembro que uma das coisas que Deus usou para me curar foi quando Deus misturou os times da minha casa. Lá na minha casa, por um período havia 2 times, era eu e o papai, a mamãe e o meu irmão. E nós passamos por alguns anos conflituosos, onde havia harmonia em muita coisa, amor real, alegria, mas havia momentos que eram claramente, definitivamente, os momentos onde os times se revelavam. Eu me unia ao meu pai, meu irmão se unia à minha mãe, e aí a gente via quem ia prevalecer. É incrível porque todo ser humano, ele é alvo de ataques malignos de engano, aonde o diabo quer te convencer que a tua casa não é apropriada para você, e que os seus também não são, ou que alguém ali está no lugar errado. Eu quero que a igreja, com muita autoridade e em fé, diga bem forte: é mentira. Vou te dizer por quê. Porque ninguém escolhe pai e mãe. Porque ninguém escolhe filho, não marca com X na lista filho para nascer. Ninguém escolhe irmãos. Então, dizer que é obra do acaso, dizer que foi um engano a minha casa, a minha família ou a sua, mais uma vez, diga bem lindo, é mentira. É mentira porque foi o Criador. Foi o Criador que me deu a minha mãe. Foi o Criador que me deu o meu pai. Foi o Criador que me deu o meu único irmão. Mas graças a Deus, nós passamos por um processo que eu vou pregar hoje, que é o processo da reconciliação. Chegou um momento que, pelo mover do Espírito Santo, trazendo as coisas de volta para o lugar, eu pude entender que aquilo ali era uma falta de maturidade, uma falta de verdade, uma obra maligna. E hoje, para a glória de Deus, a minha melhor amiga na vida é a minha mãe. E ela está aqui. Eu queria um aplauso para essa dignidade cheia do Espírito Santo, que é a minha mãe, pastora Laura. Eu me lembro que ela recebeu algumas cartas minhas. Quando eu tinha 15 anos, eu escrevi uma carta dizendo para ela exatamente isso. Mãe, por que você gosta mais do meu irmão? Mãe, por que você se identifica com ele? Depois, eu tive a oportunidade de, já adulta, um dia, no momento onde o Espírito estava movendo, como num encontro como esse, e o pastor disse: diga algo que a tua alma latente deseja dizer. E era ela que estava do meu lado. Eu era uma jovem, mas eu já tinha o meu primeiro filho, eu tinha entendido o que era o amor de mãe. E eu tinha falado para Deus: Senhor, eu quero valorizar e amar minha mãe como o Senhor quer que eu faça. E naquele dia, era uma tarde, eu olhei para ela e falei para ela: mãe, me aceita como eu sou. E em lágrimas nós duas nos abraçamos. E ela disse: eu sempre te aceitei. Nunca mais acredite nessa mentira.
eu te amo, eu te aceito, eu te valorizo. Naquele momento Deus nos cobriu com o seu amor e no poder da reconciliação de Jesus Cristo, numa obra promovida pelo Espírito Santo, nós dois nos abraçamos e aí depois vieram as outras cartas. E as outras cartas eram: melhor amiga da minha vida. Minha amiga fiel, ela gosta de fazer cartas para mim em guardanapos. Ela gosta de fazer cartas em pedaços recortados por ela mesma. E eu tenho um monte dessas cartas que ela me escreve. E ela coloca: filha do meu prazer, filha da minha alegria, filha do meu coração. Porque o poder da reconciliação nos envolveu, nos alcançou. E eu não vivi mais inserida no meio de uma família de times, porque Deus também promoveu algo tremendo entre o meu irmão e o meu pai. E foi lindo ver, quando meu pai faleceu, meu irmão escreveu uma carta apaixonada para ele. E nós temos essa carta guardada. E ele dizia, já um homem casado, um pastor, ele dizia: meu pai, meu herói. E eu disse: é Deus, existe um Deus que muda os corações. Existe um Deus que nos ajuda a atravessar os momentos dos conflitos. Existe um Deus capaz de mudar a nossa sorte. Existe um Deus que pega o filho e o pai, a mãe, a filha e a mãe, o marido e a mulher e reconcilia no poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o agente desse ministério. Jesus é o reconciliador. A Bíblia sintetiza a obra de Cristo dizendo assim: Deus estava em Cristo, escuta, igreja, reconciliando consigo mesmo o mundo. Jesus veio para pegar a filha que tinha raiva do pai, no caso, todas as filhas aqui, para pegar os filhos que tinham sido rejeitados por causa do pecado, para tomar a família. Jesus veio para isso, não foi para outra coisa. Ele veio reconciliar o mundo com Deus. Ele veio religar, ele veio refazer. Ele veio representar o homem diante de Deus como nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, ele se identificou, ele sabe o que é o homem e ele veio para reconciliá-lo. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus: ele é a nossa paz. Diga assim bem lindo: paz. Ou coisa que o mundo está precisando, ou coisa que as famílias estão precisando: paz. Paz para dormir, paz para conversar, paz para estudar, paz para vencer, paz para se relacionar. Quem recebe a paz do Senhor? Não é à toa que nós nos cumprimentamos: a paz do Senhor, meu irmão. Diga para quem está do seu lado isso: a paz do Senhor, meu irmão. Coloca para mim Efésios capítulo 2 aí no telão, querido, acho que verso 8. Ele é a nossa paz. A Bíblia diz: aquele que de ambos fez um. Nós estávamos vivendo com uma parede de separação. Nos oprimia a igreja um espírito de inimizade. Mas ele aboliu isso na sua carne. A Bíblia diz: por intermédio da cruz, ele derribou a parede da separação e destruiu por ela a inimizade. Ele evangelizou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. Por ele, ambos, judeus e gentios, têm acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não somos estrangeiros e peregrinos, somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Eu acho que eu estou no versículo 19.
Tem aí? Exatamente. Queria que você me ajudasse, se empenhando também na compreensão em receber essa palavra e dissesse: eu sou família de Deus. Você é. A Bíblia diz de quem essa família toma o nome lá no livro de Hebreus. Irmãos, onde o judeu pisava, o gentio não pisava não. Aonde o gentio pisava, o judeu não pisava não. Mas depois de Jesus, judeus e gentios são irmãos e vão morar no mesmo céu. Mas vamos voltar para Jacó. Jacó, que tinha a família de times, e ainda não estava vivendo o tempo da reconciliação, teve que fugir de casa. Por quê? Porque Jacó era o menininho da mamãe, e Esaú era o menininho do papai. E lá as coisas eram bem claras. E a Bíblia diz que ele negociou o direito de primogenitura por um prato de sopa. E então, como ele tinha perdido isso, Jacó se sentiu no direito de enganá-lo. Não vou dizer se ele estava certo ou não, penso que não era esse um meio de conseguir, mas ele fez uma estratégia junto com a sua mãe para enganar o seu pai e tomar então o direito da bênção. E aí Isaac estava já com a visão extremamente comprometida, ele confunde os meninos e libera a palavra sobre o mais novo, que era para ser do mais velho, mas o mais velho tinha aberto mão quando vendeu o direito da primogenitura. Em resumo, o caçula sai de casa fugido. Vai embora. Eu imagino que a despedida da mãe foi dolorosa, porque ele era o rapaz dela, não é? E ele segue a vida. E a Bíblia conta que desde o momento que Jacó saiu de casa, ele começou a ter algumas experiências fortes com Deus. E é incrível que mesmo saindo de casa fugido, viu gente? Ele teve uma conversa séria com o pai dele antes. O pai dele não estava feliz com o que ele tinha feito. Disse para ele: eu lamento pela sua atitude, mas eu não vou revogar, não tem revogação para a bênção que eu te dei. Então eu só te peço, vai para o meio da nossa parentela, foge para perto da nossa gente, não foge para o meio dos nossos inimigos. E a Bíblia diz: decidiu em seu coração Esaú, assim que o seu pai falecesse, matar o seu irmão Jacó. E Jacó, sabendo disso, Isaac também sabia do ódio que o irmão estava pelo outro. Então libera aquele jovem, ele vai embora e ele começa a ter algumas experiências ali com Deus. Ele promete a Deus: olha Deus, eu estou só. Se tu fores comigo nessa jornada e se tu me abençoares, eu vou te dar o dízimo. Eu não sei quem tinha ensinado o princípio do dízimo, mas provavelmente era o pai. Porque a Bíblia diz que os pais ensinavam aos seus filhos os princípios de Deus. De uma forma muito intencional. Eu quero dizer aqui, pai e mãe, você não precisa pagar escola cara. Você não precisa comprar tecnologia que o povo está usando. Você não precisa luxar seu filho para impressionar os colegas. Mas você precisa ensinar os princípios de Deus dentro da sua casa. Você precisa ensinar com a sua própria vida e com a sua boca. Acho incrível, porque tem havido uma discrepância entre o que os pais pensam e entre o que os filhos pensam, entre o que os pais creem e o que os filhos creem, entre o que os pais querem e os filhos fazem. Por quê, pastor? Porque muitas vezes falta clareza no poder da reconciliação. Antes que Deus venha e fira a terra com maldição, a Bíblia diz que o próprio Espírito do Senhor vai promover. O coração dos pais se converterão aos seus filhos, e o coração dos filhos se converterão aos seus pais. Se você crê, diga amém nessa noite. Mas antes que isso aconteça, nesse poder da reconciliação, tem que vir a verdade. Você tem que falar a verdade. Fala. Leais são as feridas feitas por quem ama. Feridas feitas por quem ama são feridas leais. Dói, mas cura. Dói, mas cura. E Jacó, que tinha sido um homem de rupturas,
Sai de casa com conflito com seu pai, conflito com seu irmão, mas dizendo: olha Deus, eu sei que só o Senhor pode me ajudar. E é interessante, porque ele muda de casa, muda de país. Escuta isso. Jacó casa, Jacó tem muitos filhos, mais de 3, tem 4 mulheres, 2 esposas, 2 concubinas, 14 filhos. Ele fica riquíssimo, diz a Bíblia. Ele tinha tanto gado, ele tinha tanta riqueza, ele tinha tanta bênção. Lembra que ele tinha prometido o dízimo para Deus? Que ele não pode mais ficar lá onde ele estava. Ele tenta esquecer a história do passado. Mas, igreja, problemas mal resolvidos, escuta isso, são como sombras, elas nos seguem. Problemas mal resolvidos dentro da nossa casa são como sombras. Eu quero dizer para os jovens aqui: casar não vai resolver o problema de vocês. Eu quero dizer para vocês: mudar não vai resolver o problema. Construir uma casa também não. A Bíblia conta que esse homem tão abençoado recebe uma palavra. Sabe por quê? Porque o homem que saiu de casa com problema com o pai e o irmão, começou a ter problema com o sogro. A Bíblia diz que o sogro dele começou a enganá-lo, oprimi-lo. A Bíblia diz que Jacó percebeu que o seu sogro já não tinha por ele o mesmo afeto, já não o tratava da mesma maneira. E aí ele começou a ter problema com o cunhado, coisa que ninguém aqui tem problema com o cunhado. E aí os cunhados começaram a dizer assim: está vendo aí? Esse marido das nossas irmãs está enganando nosso pai, está pegando a riqueza dele. E ele disse para os rapazes: eu não estou não. Eu sou um homem trabalhador, o que eu ganho é porque eu conquistei. Mas eu percebi que a mesma amargura, o mesmo mal-estar, a mesma confusão que tinha na minha família de solteiro está chegando na minha família de casado. É isso que toda pessoa pensa. Ela tem uma família mal resolvida, aí ela pensa: eu vou sair daqui, vou deixar esse povo, vou arrumar um outro povo, vou me casar com uma menina boa, um cara legal, vou formar outra família, vou fazer tudo diferente que meu pai fez, que a minha mãe fez, faz altas promessas para si mesmo. Mas quando o tempo passa, o mal-estar que tinha lá atrás começa a soprar na porta da casa nova. Porque o tempo não apaga o problema. Às vezes melhora alguns, mas não apaga. Porque mudar de local físico também não resolve. O poder da reconciliação, ele precisa vir até nós. Porque relacionamentos mal resolvidos nos deixam mancos para o resto da vida. Eu li uma frase do filósofo Platão que ele disse assim: a alma culpada vai correr sem nem perceber para os braços do seu juiz. É interessante porque um psicólogo atual muito conhecido disse que 40% das perturbações psíquicas, que aliás tem chegado no meio do povo de Deus, são geradas por emoções mal resolvidas, sentimentos de culpa, sentimentos de rejeição, sentimentos de insatisfação, perguntas sem respostas que nós carregamos. As pessoas tomam Rivotril, as pessoas tomam o ansiolítico, as pessoas tentam conciliar as suas emoções, mas tudo que elas precisavam era lidar com os seus relacionamentos e resolver as encrencas pendentes, como por exemplo, perdoar. Diga bem forte, igreja: perdoar. Só quem é cheio do Espírito Santo, diga: perdoar. Esse remédio é poderoso. Foi o perdão de Deus que fez com que eu e você estivéssemos nessa igreja hoje à noite. Quem é salvo e tem certeza?
Foi o perdão. Ele que podia ter destruído tudo, disse não. Eu vou reconciliar. Eu quero que todas as mulheres saiam daqui nessa noite dizendo: Deus, eu vou reconciliar. O meu nome vai ser Mulher Reconciliadora. Os homens saiam daqui decididos: eu vou reconciliar. Eu gosto de assistir documentários. E é interessante que em alguns documentários, pessoas com doenças físicas em estado terminal não correspondem a tratamentos médicos. E chega uma hora que sempre os doutores, eles questionam: por que não? Por que serve para todo mundo e não está agindo em você? E volta sempre para o mesmo ponto: o que aconteceu na tua infância? Quem te perturbou tanto que o teu corpo não reage nem à medicina? O que tirou tua alegria? O que tem feito você viver debaixo de fobias? Um amigo nosso essa semana falou com a gente: olha, quando eu era adolescente, eu e a turma da minha rua tinha um medo enorme de lobisomem. Tinha um medo enorme de morte. Gente, quando eu era menina, criança não ia para enterro. Há 40 anos atrás, 45 anos atrás, não se levava criança para enterro. Criança tinha um medo de cemitério, de morte, de caveira, até de escuro. A gente não falava nunca a palavra morte. Mas hoje, na sociedade atual, adolescentes querem morrer. Postam como morrer rapidamente. Se reúnem para discutir suicídio. Que doença é essa que tomou conta desses corações com sentimento de não valia? Que a dor é tão grande que a morte fica fácil. Pessoas em fuga, como era Jacó. Eles querem fugir a qualquer preço, nem que o preço seja a morte. Crentes que não querem estar com Deus porque as regiões celestiais são gloriosas. Crentes que não querem estar com Deus para adorá-lo junto com os anjos. Nós queremos estar com Deus para fugir dos nossos problemas. Mas o Deus de Abraão e o Deus de Isaac apareceu para Jacó e disse: Jacó, você vai voltar para casa. Você vai voltar para a tua parentela. Eu venho com uma palavra de Deus para você hoje. As encrencas da tua vida vão ser resolvidas. Eu nem quero lembrar daquela minha avó. Larga isso. Não larga não. Resolve. Dou nem valor naquele meu pai, naquela minha mãe que fez aquilo. Dê sim. Eu não quero falar. Esconde isso debaixo de algum tapete emocional. Coloca uma tampa forte nessa situação. Eu não quero falar desse abuso, eu não quero falar desse abandono, eu não quero falar dessa tristeza. Mas está com síndrome de pânico. É melhor se arrepender aonde caiu. É melhor admitir que precisa do poder reconciliador de Jesus para traçar um fio de escarlate, lavado pelo sangue, entre você e o seu ofensor. Receba essa palavra na tua vida nessa noite. Mulheres, eu quero dizer para as mulheres divorciadas aqui hoje: vocês precisam perdoar de coração os homens com quem não vivem mais. Você que vive segundo o terceiro casamento, não vamos entrar no mérito. Você precisa realmente deixar ir em paz. E trazer a paz. Essa paz que Jesus fez, Ele construiu ela, Ele criou.
Ele é o príncipe da paz. A verdade é que Jacó orou e disse: Senhor, se o Senhor está dizendo que eu tenho que voltar lá, eu vou voltar. E ele sai, ele chama suas mulheres e diz para ela: quando seu pai estiver em viagem, nós vamos fugir. Reúne os meninos, eu vou pegar tudo que é meu, porque eu não estou roubando, eu trabalhei, e eu vou embora. E ele vai. E a Bíblia diz que quando Jacó reúne tudo que Deus tinha permitido ele ter, irmãos, escuta isso, Gênesis 32, 1 e 2, a Bíblia diz que Deus manda anjos para saírem ao encontro dele. Ah é? Você vai me obedecer? Tu vai lá resolver tua encrenca, você vai voltar e vai começar a traçar de novo o rumo, a vereda do propósito, vou. Então, tu não vai acompanhado por homem não, tu vai acompanhado por anjo do céu que eu vou mandar para guardar a tua vida. Eu quero dizer que Deus vai liberar toda a bênção e todo o recurso que você precisa para ter paz na tua casa. Não, vou dizer de novo. Deus vai liberar toda a bênção, todo o recurso, todo o auxílio, toda a ajuda, toda a graça. Aleluia! Toda sabedoria, estratégias, porque você vai viver paz na sua família. Quem crê, dê um aplauso a Jesus, glorifique a Ele nessa noite. Ele estava em fuga, mas chamou aquele lugar de Manaim, acampamento de Deus. O sogro chegou, correu atrás dele, encontrou ele no caminho e falou: é doido? Que isso que você está fazendo? Você foi embora, não deixou eu beijar minhas filhas, não deixou eu despedir dos meus netos e ainda me roubou. Ele disse: não, não te roubei não, roubou sim. Os ídolos não estão lá na minha casa. Jacó não sabia, mas era Raquel que tinha pegado os ídolos. Os ídolos não são achados. Escuta isso, viu, querido? Deus está falando com você hoje à noite. Cuidado com o que você publica dentro da sua casa, da sua família. Jacó abre a boca para defender sua honra e falou assim: olha aqui, Labão, com quem você achar os ídolos roubados, eu, como pai dessa família, declaro, vai morrer. Era a mulher que ele amava, era Raquel. Ela tinha roubado o pai, escondeu os ídolos debaixo da sela do seu cavalo, disse ao pai que estava nos dias de regra, que ele desculpasse que ela não ia poder descer para ele revistar o cavalo, porque ele olhou as barracas todinhas do acampamento. Ele deixa todo mundo ir, diz para ele: então vamos fazer o seguinte, rapaz, eu quero um pacto contigo, porque vejo que você tem a bênção. Você não vai invadir meu território e eu não vou mais atrás de você. Aqui você não vai deixar, vou usar uma expressão que eu quero que você entenda. Eu não estou sendo chula, mas eu quero que você entenda. Aqui você não vai deixar fio preso. Para não dizer aquela outra palavra, rabo preso, já disse. Aqui você não vai deixar confusão. Veja que Deus é tão bom que falou: vou fechar esse ciclo, senão esse moço daqui a pouco tem que voltar para cá para reconciliar com o sogro. Não, bora resolver aqui. Tu está no caminho. Irmãos, é lindo quando você entra no caminho da solução, no caminho da bênção. Deus mesmo começa a desembaraçar esses nós, a desembaraçar essas situações, a desembaraçar esses relacionamentos. Eu profetizo o favor de Deus, aleluia. Pode aplaudir, se é para Jesus, faça isso com alegria. Irmão, estende a sua mão direita bem forte, assim, para frente. Fala: Deus vai fechar o ciclo. Diga: Deus vai resolver a história. Diga: Deus vai pôr termo nessa guerra. Mas fala com autoridade: Deus vai pôr termo nessa guerra. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos bem, Jacó? Estamos bem? Pode ir. Aqui você não vai precisar voltar não, rapaz. Aqui a coisa ficou resolvida. Só, queridos, que Raquel
por causa da publicação do seu próprio marido, claro, sem consciência, ele não sabia, ele só queria defender a qualquer preço a sua honra. Meses ou dias depois, a Bíblia não conta, vai ganhar o filho do qual ela estava grávida, quando estava em cima do cavalo mentindo para o pai, e morre de parto. Benoni, Benjamim nasce e Raquel morre. Deus cumpre a palavra do homem de Deus. Quem roubou os ídolos vai morrer. Sabe o que acontece, queridos? Jacó vai voltando e vai pensando: o que eu vou fazer? Saí de casa jovem, sozinho, revoltado, chateado, cheio da razão, confuso. Agora eu já não estou mais só. São 4 mulheres, 14 meninos, e muito gado, e muito medo. A Bíblia diz que ele temia a morte. Ele cria que o seu irmão estava pronto para matá-lo. Ele pede a alguns servos que vão adiante dele, e os servos voltam dizendo: vem aí teu irmão Esaú. E ele não está só, ele vem com um exército de 400 homens. Sabe o que acontece? Quando a gente sai de um culto desse, decidido a reconciliar com a mulher que ficou brigado, com a tia, com a avó, com o irmão, com o pai, com a mãe, decidido a mudar de vida, colocar a palavra em prática, o diabo sopra: vai não, vai não, vai não, que ela vai bater o telefone na sua cara. Vai não, que ela vai te xingar de tudo que é nome. Vai não, porque você perdoa hoje, amanhã ela vai fazer de novo. Eu queria que você, com autoridade, dissesse: cala a boca, serpente, em nome de Jesus. A serpente enganou Eva, mas não vai enganar a igreja. Fala comigo: cala-te, serpente. Diga: em nome de Jesus. Quantas vezes a gente quer, no dia a dia, pedir perdão dentro de casa, e o inimigo diz assim: pede não, essa pessoa não merece. Você está certo, ela está errada, ele está errado, deixa quebrar a cara. Irmãos, eu queria ler que nessa noite Deus levantasse uma igreja que não concorda com a palavra do diabo. Eu quero que pais aqui não concordem com as palavras do inimigo. Digam amém. Quando o inimigo vier e dizer assim: não conversa não, que esse filho aí seu não tem mais jeito não. Ele é bicho ruim, vai ter que quebrar a cara. Eu já vi pai e mãe dizer: pastor, pastora, eu estou torcendo que uma coisa ruim aconteça. A raiva é tão grande, o ódio é tão grande, a mágoa, o ressentimento, a dor, que os próprios pais impetram na vida dos filhos as maldições. Davi falou assim, deixa eu falar: se fosse o meu inimigo, Deus, se fosse o meu inimigo eu aguentava, mas é aquele que mete a mão comigo no prato. O problema é que quem mete a mão com a gente no prato guarda amargura, tem raiva, tem ódio. Homens que já não conseguem mais defender a honra das suas esposas. Mulheres que abertamente criticam seus maridos. Esse lerdo sem ação, preguiçoso, bicho ruim esse homem. Mães, jamais falem mal dos seus maridos ou parceiros para os seus filhos. Pais, não sejam vocês que venham a denegrir a imagem dessa mulher diante da sua casa. O Senhor disse: escolham ou a vida ou a morte, ou a bênção ou a maldição. E hoje eu quero dizer, igreja, seja você uma bênção em nome de Jesus. O servo disse: Jacó, prepara, Esaú vem com tudo contra ti. Mas a Bíblia diz que Jacó confiou na palavra
naquilo que Deus o havia dito. Hoje à noite Deus está falando com você, confia nessa palavra que Deus está te dando. A causa da dor estava lá, mas o Deus da reconciliação também estava. Jacó tomou a iniciativa. Ele que tinha sido o elemento desagregador da sua família. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu fiquei muito impressionada. Quando eu fui estudar a palavra com clareza para ministrar essa palavra a vocês, eu percebi que Isaac, o pai, que quando abençoou os filhos, estava perdendo a visão. Eu pensei, lendo a Bíblia rapidamente, que ele tinha falecido. Ele já estava quase cego. Eu tinha concluído que em alguns dias ele tinha morrido. A Bíblia diz que nessa hora que Deus manda Jacó voltar, Isaac está velho, mas ainda está vivo. Ele só tinha perdido a visão, mas não tinha perdido a vida. É engraçado que às vezes as pessoas desprezam as pessoas da sua casa que vão ficando idosas, que vão ficando velhas, que vão perdendo a visão em algumas situações. Até agora aqui no país não pode falar velho, porque parece que velho é como se fosse algo ruim. Irmão, quem está velho é abençoado, porque não morreu com breves dias, mas está vivo para ver a glória de Deus e para ver a bênção do Senhor chegando na sua casa. A Bíblia diz que os cabelos brancos, eles são glória, eles são honra, eles são privilégio. E ele, aquele paizinho, ele estava vivo ainda. Ele estava lá, esperando, quem sabe, esse momento, aguardando esse dia. É lindo a Bíblia dizer que depois que Deus faz essa obra gloriosa de reconciliação entre Jacó e Esaú, os dois juntos cuidam do seu pai, até que Deus possa levar a vida dele. Eu quero te dizer, coisas que você jamais pensou ainda vão acontecer, boas, dentro da sua parentela. Você lembra quando esse mesmo Jacó recebe a notícia de que o seu filho José estava morto? Agora tem uma música tão linda, né? Da Midian, aguenta coração. Oh meu Deus, que coisa mais linda a música. Ela fala, aguenta coração, as lágrimas cairão. Mas vai vir um recado, gente, um pai que achou que seu filho estava morto por mais de 20 anos. Enquanto José fazia sua peregrinação, um dia Jacó, no meio de toda aquela situação que não é hoje o tema da minha mensagem, recebe a notícia de que o seu filho José está vivo e que ele vai voltar a ver. Eu quero te dizer, coisas, pessoas e relacionamentos que você pensa que já morreram, prepara, porque vai haver ressurreição, vai haver vida, vai haver alegria, vai haver perdão, vai haver transformação. E gente ruim vai virar gente boa. Diga glória a Deus. Diga assim, bem bonitão, começando por mim. A gente tem que ser a primeira gente ruim a virar gente boa. Para concluir, querido, sabe o que acontece? Jacó passa Peniel. A Bíblia diz que ele estava tão angustiado que ele faz as suas mulheres irem na frente, seus filhos, seus servos, seu gado. E a Bíblia diz que ficando sozinho Jacó, começa a lutar com Deus. Eu quero dizer hoje à noite que quem quer encontrar reconciliação, primeiro precisa encontrar a Deus. Antes de encontrar o humano, é preciso encontrar o divino. Eu conversei com uma mulher que ela tinha uma irmã que era seu sangue, que tinha ódio dela. As duas passaram a vida tentando derrubar uma a outra. As contendas que elas tinham era de um nível tão sério, que até problemas judiciais, problemas legais, elas tinham que enfrentar uma contra a outra.
até o momento que Deus salva a vida de uma delas. E essa mulher procurou seus líderes e falou: pastores, eu não posso levantar minha mão na igreja e não ter paz na minha casa. Eu tenho uma irmã que me odeia e que eu a odeio também. E orientada pelos seus pastores, ela começa um jejum de libertação, um jejum de perdão. É lindo que existe um jejum no meio do povo de Israel. Existe os dias de Purim, existe o tempo do perdão, não é, querido? Está aqui um especialista em Israel. Existe os dias do Purim, existe os dias do perdão, aonde o povo se humilha, aonde o povo veste panos de saco e cinza diante de Deus, dizendo: Deus, antes de eu encontrar o humano, eu tenho que encontrar o divino. Sabe como é que esse problema vai ser resolvido dentro do meio da tua casa, da tua parentela? Marca uma reunião com Deus. Marca uma reunião com Deus e leva a tua pauta. Vai com pano de saco e cinza, vai humilhado, vai quebrado. Vai quebrado. Fala: Senhor, o vaso está quebrado. Eu chorei esses dias vendo um homem. Ele era especialista em garimpo de ouro, o maior especialista. A televisão mundial fez uma entrevista com ele, porque ele declarou que ele ia tirar ouro das regiões geladas. E ele disse: eu não quero ajuda, eu sou o melhor, eu sou o cara, eu vou lá e eu vou trazer ouro para minha família. Quando se passam 20 dias, se filma uma entrevista com ele. Ele está barbudo, faminto, com frio. E a primeira coisa que ele diz é: eu estou quebrado. Eu encontrei alguém que dilacerou o meu orgulho. O soberano da natureza. Ele não sabia falar o Deus Jeová. Mas ele disse: o soberano da natureza me mostrou que eu sou pó. Eu estou aqui nesse lugar, eu estou sentindo frio, fome, solidão. Tudo que eu achei que eu era, eu agora sei que não sou. Eu quero minha família. Eu estou com saudade de gente. Eu quero dizer diante das mesmas pessoas sobre quem eu me ensoberbeci. É assim que a gente tem que chegar diante de Deus. Eu sei que eu não sou nada, Deus, mas eu não quero passar dessa vida sem viver a tua paz. Eu quero ter paz. Eu quero ter reconciliação. Se o seu ente querido, com quem você tem uma história mal resolvida, já morreu, não fale com mortos. Filhos de Deus que têm entendimento não conversam com mortos, não vão a cemitérios, não acendem velas, não invocam espíritos. Você vai falar com o Deus vivo. Ele é o Pai dos pais, Ele é o Pai das mães, Ele é o Pai dos filhos, Ele é o Pai dos netos, Ele é o nosso Deus, aleluia! Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vim falar com Deus. É isso, mano, vai falar com Deus. Eu me lembro que as primeiras reuniões de família que nós tínhamos com algumas pessoas da nossa parentela eram bem complicadas. Quando eu entrei na família do meu maridão, eu disse: poxa vida, agora eu sei o que é gente séria. Porque família de nordestino tudo é festa, é graça. E lá no meio dos mineiros, como eu amo os mineiros. Lá no meio do povo assim, de outras terras longínquas, as coisas são bem definidas. Eu me lembro que as primeiras reuniões eram assim, reuniões, encontros, quase que aquela coisa marcada. Aquela coisa assim que você diz: eu estou aqui, mas vamos lá, como é que eu vou vencer essa? Essa semana eles estavam todos lá em casa.
Meu sogro vai fazer 85 esse ano, minhas cunhadas, minhas sobrinhas. E a gente gargalhava. E eu pensei, nossa Deus, 30 anos atrás, se me dissesse que esse dia chegar, eu ia dizer, difícil. Perguntei para o meu sogro, ele falando, estava fazendo investimento, talvez ganhasse um bom recurso. Aí eu falei para ele, e aí, se o senhor ganhar esse dinheiro, ele tem 7 anos de convertido. Falei, se o senhor ganhar esse dinheiro, quanto é o dízimo? Um homem católico, apostólico, romano, que Jesus salvou, como vai salvar a tua família também, em nome de Jesus. Recebe fé nessa noite para crer que tu e a tua casa servirão ao Senhor. Diga amém. Sabe o que ele respondeu para mim? 10%. Aí eu abracei ele chega assustou, que eles são mais reservados. Aí eu agarrei ele assim, falei, que orgulho. Orei por esse homem tantos anos. Fiz muitas reuniões com Deus. Falando, Deus, o pai dos pastores não vai ver Jeová? Não aceito. Pregamos, eu ganho vida, Jesus, no sertão, eu ganho vida no sul, no norte, e meu sogro não vai encontrar com Deus? Vai. É assim que você tem que orar pela tua casa. Dizendo, vai entrar no céu, vai entrar no céu, vai entrar no céu. Confirme essa palavra nessa noite. Sabe, quando Jacó encontrou Esaú, não tinha nada de arapuca armada, porque Jacó já tinha encontrado com Deus primeiro. Levanta a mão e fala assim, vou encontrar com Deus primeiro. O que você está fazendo aqui hoje à noite? Encontrando com Deus, porque quando você sair daqui, você está com autoridade para se reconciliar, em nome de Jesus. Quando ele encontra Esaú, os dois se abraçam, choram, se beijam. Sabe qual é a primeira coisa que Esaú diz para Jacó? Volta, irmão, vem morar comigo. Quem queria matar o outro agora quer repartir até a casa. Deus não vai te dar apenas o que você espera, vai te dar mais. Essa pessoa não vai ser só sua colega, vai ser sua amiga. Essa mulher não vai ser apenas sua esposa, vai ser uma excelente esposa para você. Recebe isso, viu, varão? Esse homem aí, ele não vai te valorizar não, apenas ele vai te valorizar, te respeitar, mas vai te amar também, vai babar colorido pela mulher dele, em nome de Jesus, aleluia. Eu não quero só um casamento, eu quero um excelente casamento. Eu não quero só uma casa e uma família, eu quero uma excelente família. Fique de pé no seu lugar.